Na matéria que iniciamos no último vídeo, falando sobre alguns sinais do fim dos tempos, terminamos falando sobre o engano, sobre o grande reset. E, na verdade, é o reinício, né? Explicamos o que isso vai influenciar em nossas vidas. Claro que muita gente não acredita. Não querem nem ouvir falar, mas a gente sabe que vai chegar o dia em que todos se lembrarão que alguém um dia tentou fazer esse alerta. E será bem por aí essa nossa conversa, e prometo que será esclarecedora, então assista esse vídeo até o fim. Portanto, não esqueça de dar seu like, se inscreva nesse canal e compartilhe. Dando sequência, vamos focar mais uma vez na conversa que Antônio Júnior e o Pozella tiveram para nos alertar. E eles falaram sobre a iniquidade que está em Mateus 24 e 2 Tessalonicenses. A iniquidade, que é o mesmo que a anomia, ausência de lei, né? Verdade? E eles estavam falando sobre a lei de Deus. O que está muito nítido no mundo de hoje e que a gente observa essa normalidade de troca de sinais. E o que eu quero dizer sobre troca de sinais? Estamos no tempo em que os homens estão chamando o certo de errado e o errado de certo, onde aquele que cometeu um crime é tratado como coitado e recebe todas as benesses da sociedade, e aquele que tenta proteger a lei, que tenta viver da forma correta, é criminalizado, é perseguido. E isso a gente vê que é o próprio demônio desafiando as leis de Deus. Quando você começa a ver que na vida de uma criança, essa vida dessa criança, ainda no ventre da mãe, passa a não valer nada, isso certamente é uma afronta a Deus. Na verdade, é uma provocação. Na fala de Pozella, tem um trecho que ele fala que as pessoas hoje estão inventando várias formas de pecado. Hoje, vemos que isso realmente é uma tendência do ser humano. E o anticristo, sobre o qual falei muito no início da matéria que a gente colocou no outro vídeo, será o rei da iniquidade. Pode ter certeza que tudo o que for relacionado a Deus será perseguido, será humilhado. A palavra, nesse grande reset, não terá lugar a Jesus. Isso está mais claro do que a própria luz solar. Já vista o que temos testemunhado aí nos últimos tempos. E antes de continuar, eu quero que você assista uma pregação do pastor Cláudio Duarte, que tem muito a ver com essa conversa que a gente está tendo aqui. Vamos ouvir, então, o pastor Cláudio Duarte. Eu não sei se você tem acompanhado as coisas que estão acontecendo, mas eu confesso a vocês, eu nunca vi numa velocidade tão grande. Eu estou vestido assim de pastor, né? Que hoje eu preguei de manhã no Café de Pastores de São Paulo, certo? Amanhã de manhã prego no Café de Pastores de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, porque eu me tornei presidente do Conselho de Pastores do Rio de Janeiro, do Comércio. Mas preste atenção, hoje eu tive com o ministro da Infraestrutura, lá em São Paulo, ouvindo as coisas, percebendo as coisas. Eu nunca vi um aceleramento tão grande. A igreja vai viver daqui uns dias o melhor momento dela. A igreja vai viver um momento extraordinário. Você sabe por quê? Porque vão persegui-la. Porque vão fechar as portas da nossa igreja. Porque vão nos impedir de falar de Jesus. Porque não vai caber mais crente misturado com cristão. O anjo vem para tirar o joio do meio do trigo. Não vai ter lugar para crente meia boca. Você está entendendo? A seleção está sendo estabelecida. Essa é a grande verdade. Nós estamos sitiados. O comunismo chegou de uma tal forma. Eu já falei isso aqui e hoje eu vi isso de novo. Estão me chamando, porque eu tenho uma rede social um pouquinho maior de miliciano digital.
Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Conserta, porque a chapa vai esquentar. Já já não tem mais grana espécie. É tudo digital. Eu não sei nem se vem uma besta só, porque eu vejo tanta besta. Eu já estou perdido. Mas vai ser maneiro para a igreja. Eu não acredito que vai dar mais muita gente. Eu confesso a você que já pensei em diminuir o tamanho da nossa igreja. Certo? Será que vai ter tanto crente assim a hora que a chapa esquentar? Você está rindo, mas o assunto é... Gente, Jesus está voltando. Aliás, eu acho que ele já saiu pelo andar da carruagem. A igreja, meu irmão, ela vai nadar de braçada, vai ser maneiro. Vai prender seus filhos. Falei, fala com Deus, que é filho dele antes de ser o meu. Não cabe mais não, gente. Bota seu joelho e boca no pó. Vamos ter intimidade com o Eterno para a gente ter força. Porque a turma está vindo de voadora. Com os pés nos peitos da gente. Se você souber o que essa turma está preparando. Eu não gosto nem de falar que já viram o apocalipse na igreja recomeçar. Mas eu vou falar para você, não brinca não. Provavelmente daqui a uns dias eu não vou poder falar mais isso. A hora que me proibirem de ter rede social, eu venho aqui falar com vocês. Escute o que eu estou falando. Tá? Ah, pastor, não pode. Bloquearam a rede social do Trump. Bloquearam a rede social do Luciano Hang. Eles bloqueiam o que quiser. Você está entendendo? Pastor, está botando medo, vou dormir de luz acesa hoje. Não, o Satanás está aí, eu estou falando sério. Certo? Então não dá mais para ter crente ultrapassando limite aqui, vivendo de qualquer jeito, pulando muro, falando palavrão, adulterando, não orando, não dá nada, não dá mais. Pastor, nós vamos virar a igreja da restauração, a gente vai virar o que tiver que virar. Esse tempo requer de nós santidade. Sem santificação ninguém verá Deus. Não dá para brincar. Ore pelo nosso Brasil, ore pelo nosso Brasil. Ore pelo nosso Brasil, por nossa nação. Por quê? Porque nós vamos comer da árvore da vida, sim ou não? Sim ou não? Claro que vamos, nós estamos com Jesus. Mas nós temos que nos preparar para aquilo que está vindo aí. Respeite sua opinião, respeite seu posicionamento. Evidentemente que não é necessário fazer comentário em cima do que o pastor falou aí. Ele é bem descontraído ao conversar, ao falar, ao fazer suas pregações, mas ele falou muito sério. E ele é sempre muito objetivo na sua fala. Antônio Júnior e Pozella falaram também sobre alguns cristãos que já estão caindo no engano. Inclusive, pastores de igrejas, né, estão falando até em reinterpretar a Bíblia. Aí você pode entender que estão querendo subverter a palavra de Deus. E pode ter certeza que, se acontecer isso, é realmente uma subversão. Né? Tem uma proposta, inclusive, para a união das religiões, criando aí o Crislã, que seria a união do cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E que tem aí o maioral da Igreja Católica, a de Roma, né, que está à frente dessa união. Já foram até construídos numa mesma praça, lá em Dubai, e são 3 templos, né, simbolizando aí essa união. A grande questão que eles levantaram, no caso aí o Pozella e o Tony Júnior, é que cada uma dessas religiões cultua seu Deus. No caso do Islã, Allah para ele é Deus. Para os judeus é Javé. E nós, que somos cristãos, acreditamos que Jesus é Deus. Certamente, nessa nova religião, não haverá lugar para Jesus. E a gente sabe que é o único caminho, verdade e a vida. E será selado essa nova religião exatamente no acordo de paz que abrirá caminho para o anticristo. É claro, fechará as portas a Jesus. E um outro sinal muito interessante falado pelos pastores foi sobre a falta de fé, sobre os zumbadores que vão aumentar agora nesse período, né? Isso tudo faz parte, é claro, das profecias. O certo é que os sinais estão para todo mundo ver. E tudo foi profetizado. Tudo está lá na palavra. Outro sinal seria aí a guerra, também não está muito longe de acontecer.
A gente está vendo tudo que está se desenvolvendo aí pelo mundo afora. E essa guerra que eu estou falando é a guerra de Gog e Magog. Não é essa guerra de Rússia e Ucrânia. E os personagens principais desse conflito no Oriente Médio é exatamente a Rússia. Aí vem o Irã, Turquia. E, segundo consta, eles invadirão Israel. E essa guerra vai preceder o arrebatamento. Será a pior das guerras do mundo. Esse é um evento profético mencionado aí nos capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel, no Antigo Testamento da Bíblia. Esses capítulos descrevem uma batalha apocalíptica que envolve uma coalizão de nações lideradas por Gog, um líder misterioso contra Israel. Magog seria aí Rússia, né? E no capítulo 38, você vai ver que o Gog é identificado como líder de Magog, Meseque e Tubal, juntamente com aliados de várias nações. Gog lidera essa coalizão contra Israel e está descrito como o povo que habita confiadamente nas ilhas. Aí está em Ezequiel 38:11. O motivo de Gog atacar Israel não é explicitamente mencionado, mas a busca por riquezas e recursos parece ser aí um fator predominante. A gente sabe que o Mar Morto, né, lá no Oriente Médio, é um paraíso de minerais e que tem uma concentração de até 10 vezes superior a qualquer oceano, e 21 sais minerais como o magnésio, o cálcio, o brômio, o potássio, além do cobalto. Porém, no capítulo 38, está descrito que Deus promete derrotas a Magog e seus aliados, em uma grande demonstração de poder. A destruição de Gog e seus aliados é descrita em detalhes, incluindo aí pragas, terremotos e lutas entre as nações. A vitória de Deus é ressaltada como uma forma de mostrar sua glória e santidade. A batalha resulta aí em uma purificação da terra de Israel. O resultado da batalha é que Israel reconhecerá o poder de Deus e as nações testemunharão sua intervenção. Pois é, recentemente a gente viu, né, quem está mais ligado aí nas notícias, nós vimos que Bill Gates revelou que está próximo de uma outra crise sanitária. E essa seria mais mortal do que a que veio da Ásia. A gente tem que tomar um pouco de cuidado em pronunciar nomes aqui, porque todos vocês entendem aí como que são os algoritmos do YouTube. Então a gente prefere não falar. E esse mesmo Bill Gates, bem antes da recente crise sanitária, né, havia alertado sobre o que aconteceu, infectando aí todo o planeta. Eu sei que ele não é nenhum profeta, muito pelo contrário. E é que todos me entendem. E esses alertas vêm sempre com um apelo de investimento dos governos para se prepararem para combater essas crises sanitárias, né? E juntando com esse mesmo problema da provável crise sanitária aí, segundo Bill Gates vai acontecer mesmo, ainda será, né, ainda mais mortal, especialistas econômicos alertaram para uma crise econômica que se aproxima. Um terço da população mundial que passará por muita dificuldade financeira. Quando ocorrerá uma desaceleração da economia em 2,7%. E já para agora em 2023. Então, a gente vê que teremos tempos difíceis de agora para frente, né? E para finalizarmos essa matéria, vamos trazer um sinal que foi comentado por Antônio Júnior Pozella. Seria o sinal tecnológico. Como é que é isso? A respeito da utilização da internet, né? E isso pode verificar aí também em Apocalipse 11:7, né? Em que o mundo inteiro assistiria aí os corpos das testemunhas que receberão o poder divino e serão vencidas aí pela besta que as matará. Então os corpos dessas duas testemunhas estarão expostos lá na praça da grande cidade. E essa grande cidade, né, espiritualmente chamada de Sodoma, Egito, onde Cristo também foi crucificado,
E os corpos dessas duas testemunhas seriam vistos aí por todos os homens, por todas as partes do planeta, e por um período de 3 dias e meio. Trazendo essa explicação aí, nos dias de hoje, podemos inferir que se todos verão esse acontecimento, apenas teria condições de acontecer isso, porque seria impensável imaginar que o escritor do Apocalipse teria pensado em internet nos dias de hoje. Posela então complementou, dando a sua explicação, e fala que na língua hebraica não existiam os números. Cada letra tinha aí um valor numérico. A primeira letra significava 1. A sexta letra significava Vev, ou Vav, né? Que no caso era representado aí pelo W. Então, 666 era Vav, Vav, Vav. Uma vez que Jesus não falou em grego, mas sim em hebraico. E o www, que conhecemos hoje, não é nada mais do que a internet de alcance mundial. Quando você vai usar a internet, sempre você utiliza o www. Por enquanto, você está com esse www em sua casa, mas daqui a pouco ele estará dentro de você. Vai ser a internet dos corpos. Se trata de usar o corpo humano como uma plataforma de dados. Não estou dizendo aqui para você deixar de usar a internet. Nada disso. Hoje, o mundo não consegue viver sem a internet. Esse tipo de internet que a gente está falando, a internet do corpo, é uma extensão que conecta o seu corpo, né, a uma rede por meio de dispositivos que podem ser monitorados e controlados remotamente. E para esclarecer mais ainda esses sinais, é o seguinte: há pouco tempo atrás, quando alguém falava da existência de alienígena, que os Estados Unidos poderia ter capturado aí alienígena, isso era coisa de louco, de terraplanista. Hoje, o próprio governo dos Estados Unidos já admite que existem alienígenas. Objetos não identificados já fazem aparições pelo mundo. Isso foi tema há pouco tempo aí, de canais de TV, sites. Estava muito... Ou seja, os Estados Unidos fez questão de mostrar que isso é uma realidade. A gente não entende, não sabe, não tem jeito de pensar no que eles pretendem com isso. A gente até pensa, mas é melhor não falar. Mas vamos ver a reportagem aqui, uma das reportagens, mostrando aí esse suposto contato com... Isso foi um ex-agente aí do Pentágono que declarou numa entrevista a respeito desse assunto. Vamos ver então como é que foi essa entrevista. Pois é, mas isso aí foi passado pela mídia, pela grande mídia, né? Acredito também que vocês já tomaram ciência de fogo mesmo, né? Incêndios, destruindo aí lugares que parece ter surgido aí espontaneamente. Esses fenômenos já aconteceu no Havaí, Canadá, eu acho que Turquia, em vários lugares aí pelo mundo, vem acontecendo isso. Eu também não consigo imaginar o que está por trás disso aí, né? Mas é isso. Por hoje, nós ficamos por aqui. Eu acho que pude esclarecer, pelo menos juntar com aquele primeiro bloco, a gente ficar mais ciente sobre isso. E se você não viu aquele primeiro bloco, é só clicar nesse vídeo que aparece na tela. Ficamos por aqui.